Olá, vamos esta manhã meditar juntos sobre uma passagem profundamente significativa que revela a soberania de Deus sobre nossas vidas, desde o início de nossa existência. Este devocional nos convida a compreender que cada um de nós foi conhecido e escolhido por Deus antes mesmo de nascer, com um propósito único e divino. Abre comigo o livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e eu o designei profeta às nações. Essa passagem, Deus particularmente nos fala aqui diretamente, ao profeta Jeremias, revelando que o seu chamado foi planejado muito antes dele existir fisicamente. Porque Deus disse, antes de formá-lo no ventre eu o escolhi. Isso nos mostra que antes de Jeremias ser concebido, Deus já tinha um propósito para a vida dele. Esse versículo nos revela uma verdade poderosa. Deus nos conhece profundamente e tem um plano para cada um de nós desde o princípio. Essa declaração é cheia de significado. Não somos um acidente, nem estamos vivendo sem um propósito. Deus tem nos separado e designado para missões específicas em sua obra. Jeremias foi chamado para ser profeta, mas cada um de nós também tem uma missão que reflete o plano de Deus para nossas vidas. Nosso valor e propósito são determinados pelo próprio Deus, não pelas circunstâncias ou pelo que o mundo pensa de nós. Quando Deus diz, eu o separei, Ele está mostrando que há algo especial e distinto em cada pessoa que Ele cria. Cada um de nós foi separado para algo especial, com dons e talentos que podem ser utilizados para glorificar a Deus. Esse reconhecimento nos chama a vivermos de acordo com o propósito que Deus nos deu, sabendo que fomos criados com uma intenção divina. A parte final do versículo, e o designei profeta às nações, mostra que Deus não apenas conhece o nosso propósito, mas também nos dá a capacidade de cumprirmos nossa missão. Deus nos chama para algo sem nos equipar com o que precisamos para realizar essa missão. Em Jeremias, vemos que Deus capacita aqueles que Ele chama. E como podemos trazer isso para o nosso cotidiano? Primeiro, vamos começar a viver com a consciência de que Deus nos conhece profundamente e que Ele tem um propósito específico para cada um de nós. E isso deve nos dar confiança, nos dar paz, mesmo em meio às incertezas, porque sabemos e estamos nas mãos do Criador que nos conhece desde o princípio. Além disso, devemos ainda buscar descobrir e viver o propósito que Deus nos deu. Para isso, precisamos estar em comunhão constante com Deus, pedindo que Ele nos revele e nos guie no cumprimento do plano que tem para a nossa vida. Cada dia é uma oportunidade para caminhar em direção àquilo que Ele planejou para nós, usando nossos dons para a sua glória. Outra questão é confiarmos que Deus nos capacita para a missão, assim como Jeremias pode ter se sentido inadequado ou inseguro ao ser chamado para ser profeta. Nós também podemos enfrentar diversas dúvidas. No entanto, Deus nos equipa para realizarmos o propósito que Ele designou, e nossa confiança deve estar nele e não em nossas próprias habilidades. Por fim, concluímos que essa passagem nos revela que Deus nos conheceu antes mesmo de nascermos, nos chamou com um propósito especial e único para cada um de nós. E isso nos dá uma visão clara de que nossa vida é planejada e sustentada por Deus e que somos chamados a vivermos de acordo com esse propósito tão divino. Te convido, por fim, a ficar com esta reflexão. Você está vivendo com a consciência de que Deus tem um propósito único para a sua vida e você tem buscado cumprir esse chamado que Ele te deu? Abençoados sejam o seu e o meu dia.